O livro de Gênesis é composto de 3 registros, chamados manuscritos com as letras J, P e E. Esta noite vou me referir ao manuscrito da letra E, que começa com o capítulo 15 de Gênesis. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu num sono profundo e uma grande escuridão caiu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: Saiba com certeza que seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles. Eles serão escravos lá e serão oprimidos por 400 anos. Depois disso, eles sairão com grandes posses. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui descobrimos que não é o que o homem é, mas o que ele confia que Deus fará, que o salva. Acreditando que Deus Pai preparou o caminho para o retorno de seus filhos banidos, no estado de fé você aceitou o veredito de que seria escravizado por 400 anos. Agora, quando você lê esta afirmação, você pode pensar em termos de tempo como conhecemos, mas isso não faz parte do mistério. No alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico e também simbólico. A última letra do alfabeto hebraico é Taf. Seu valor numérico é 400, e seu valor simbólico é o de uma cruz. Essa cruz é o corpo que você usa. Isso não significa que serão necessários 400 anos para você chegar ao fim da jornada, mas que foi preparado um caminho para tirá-lo desta jornada para a morte. Tudo começa, aumenta, diminui e morre aqui, ou mais Deus preparou um caminho para nós, seus filhos banidos, retornarmos para Ele. E quando o fizermos teremos grandes posses. Estas posses não serão de natureza terrena, pois aqui tudo se dissolve. Neste mundo, suas posses escravizam você. Compre uma casa e, no minuto em que tiver a sensação de posse, deverá fazer um seguro de sua propriedade contra todos os elementos. Compre um diamante grande do qual você tem tanto orgulho e deverá segurá-lo e pagar por esse seguro pelo resto de seus dias. As pessoas que possuem uma fortuna em diamantes muitas vezes os colocam num cofre e nunca os veem, mas pagam seguros sobre eles ano após ano, e mais têm a sensação de posse. Então você vê. Independentemente de quão grandes você determine que sejam suas posses terrenas, você não pode levá-las com você. Então, qual é a grande posse com a qual você retornará? Vida em você mesmo. O Antigo Testamento é um projeto profético de experiências que acontecem no Novo. E mesmo aquilo que está registrado no Novo não é conclusivo e vívido. Portanto, examinamos as Escrituras para ver o que precisamos vivenciar para adquirir nossa prometida grande posse. Você e eu preexistimos, pois só existe Deus. Diversificando-se em muitos caindo em um sono profundo. Deus, o Pai, está agora carregando a sua cruz, vestindo as nossas vestes de carne e sangue e sonhando com a nossa vida. Neste mundo não nos reconhecemos no outro, pois, usando uma máscara, e estamos escondidos da vista. Agora um corpo animado, estamos destinados a ser reunidos um por um e trazidos de volta ao estado original com grandes posses. Essa grande posse é ter vida em nós mesmos. A palavra Zacarias significa Jeová se lembra, e o livro de Zacarias trata de lembrar. No capítulo 8 o Senhor fala, dizendo: Voltarei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada a cidade fiel, o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. E as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas brincando nas suas ruas. Quando você começar a despertar, você se lembrará do que lhe foi dito antes sobre o mundo, e a memória retornará na forma de uma experiência. Quando o seu sonho de vida chegar ao fim, um som de uma certa nota e o chamará do túmulo, e você despertará em seu crânio e começará a se lembrar do plano de Deus para a sua salvação. A profecia de Zacarias será cumprida em você conforme você se lembra, pois Zacarias descreve Jerusalém em imagens vívidas como será quando a cidade e o templo forem restaurados, e nós, e os exilados, estivermos retornado. Na noite em que comecei a acordar, adormeci da maneira normal e natural. Então um sonho tomou conta de mim e me encontrei em uma cidade gloriosa, sem prédios com mais de 3 a 4 andares de altura. As calçadas, e mais largas do que qualquer rua que eu já vi, e estavam cheias de meninos e meninas sorridentes e saudáveis.
Havia pianos de cauda na calçada em intervalos espaciais para que um não interferisse no outro. Um artista aparecia e tocava, só para a alegria dos presentes, e cada artista tinha seus seguidores. Sentei-me diante de um piano de cauda e observei uma enorme multidão seguir seu herói enquanto ele se aproximava do meu banco. Quando ele chegou eu levantei, ele agradeceu, sentou e começou a tocar. Enquanto tocava, sua música formava padrões geométricos, todos coloridos. Ao lado dele, eu sabia que se prendesse em mim uma certa atividade imaginal, teria congelado a música para contemplar. Interrompi essa atividade, a música congelou e a nota sustentada começou a aumentar de volume. À medida que o seu som penetrou no meu ser, acordei e encontrei-me, e não na minha cama em minha casa, mas no Santo Sepulcro, e o meu crânio, de onde estive ao longo dos séculos. Então eu soube inatamente como sair. Eu fiz isso e me vi cercado por todas as imagens das Escrituras sobre o nascimento de Deus. Demorou 3 anos e meio para que esse padrão se desenvolvesse em mim, mas quando foi concluído, eu sabia, sem sombra de dúvida, que eu era a única escritura chamada Jesus Cristo. Todo mundo é Deus encarnado. Você pode ser desconhecido, indesejado e rejeitado pelo mundo, mas você realmente é Deus, usando sua cruz como jurou a si mesmo que faria. Agora ouça estas palavras. Não se maravilhe com isso, pois os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Você pode pensar que a tumba mencionada aqui é um cemitério ou cemitério, mas eu lhe digo, o túmulo em que você está enterrado é o seu crânio. Sua maravilhosa imaginação humana é o Deus da terra e do mar que está enterrado em seu crânio. Esse é o Santo Sepulcro. Portanto, não vá ao Egito ou ao Oriente Próximo, ao que é chamado de Terra Santa, para encontrar o lugar onde Deus está sepultado, pois ele não está lá. Deus está enterrado em seu crânio e é desse crânio que ele surgirá. Ninguém sabe quando o poder que você realmente é despertará e despertará do sono, mas sei que quando isso acontecer você terá o poder de parar o mundo, de examiná-lo e reiniciá-lo à vontade. E não importa quanto tempo você o prenda, quando for solto não haverá conhecimento da prisão, pois não haverá mudança. O espaço é uma facilidade para a experiência, mas o tempo é uma facilidade para mudanças na experiência, e quando você detém o tempo, você detém a mudança. Se você parasse este momento no tempo e o mantivesse assim por 1000 anos, nada envelheceria porque nada poderia mudar. O tempo está dentro de você e você pode prendê-lo assim como eu fiz na noite em que sustentei o tom. Agora, a palavra traduzida como voz nas Escrituras significa ruído, ou som, ou trompete, ou reverberação. Uma reverberação sustentada, de como um vento tempestuoso, e irá despertá-lo do sonho da vida, e você verá o mundo como ele realmente é, pois o mundo não é como seus sentidos e sua razão desmentem. Você despertará para dizer dentro de si: eu e o Pai somos um. E se você é um com o Pai, que tem um filho, você deve encontrá-lo. 5 meses depois, seu filho, e que é filho de Deus, Davi, e revelará você a si mesmo. Eu sei que isso não faz sentido, mas o que estou lhe dizendo é verdade e você conhecerá essa verdade através da experiência. No mundo, você é oprimido e escravo do corpo que veste. Não importa quão rico ou poderoso você seja aqui, você não pode ordenar a um servo que coma sua comida, assimile-a e elimine-a para você. Você mesmo deve realizar todas as funções normais de sua cruz de carne e osso, portanto, você não é escravo dele? Ninguém jamais foi tão sábio ou poderoso que pudesse renunciar a essas funções. Se ele tentasse, morreria e eles o enterrariam, mas a verdadeira sepultura onde Deus está enterrado está no seu crânio. Lá ele permanecerá até o final da jornada, quando você acordar do sonho e sair do seu crânio como sonhador. Embora banido, Deus preparou um caminho para você, seu filho, retornar. Somos todos filhos de Deus, que coletivamente formamos o Pai, mas somos chamados de volta um por um. Cada um de nós é tão único que não podemos ser chamados em pares ou grupos.
E a noite em que você for chamado começará com um sonho, conforme descrito no capítulo 8 de Zacarias. Eu, que lhe disse o que esperar, desaparecerei fisicamente, mas eu enviarei o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele trará à sua lembrança tudo o que eu lhe disse. Tendo proclamado a você que eu sou a verdade, quem posso enviar senão eu mesmo? Assim, o próprio Deus entrou pelas portas da morte junto com nós que entramos. Ele se deitou na sepultura conosco em visões da eternidade, até que acordamos e vemos as roupas de linho que as mulheres teceram para nós. Sua mãe teceu sua vestimenta de carne e sangue chamada pano de linho, e um dia você sairá dela e nunca mais voltará. Você, um ser invisível, sentirá e ouvirá um poder tão grande que soará como um vento tempestuoso. O que vi foi evocado e apoiado por um tom, portanto, se o tom parasse, a beleza que eu contemplava desapareceria. Mas o tom continuou e, nesse momento, acordei. Existe em você um tom que é único e um dia ele aparecerá na forma de um lindo padrão. Você interromperá esse tom e, à medida que ele for sustentado, a casca na qual você esteve selado por incontáveis séculos irá quebrar. Você não começou no ventre de sua mãe e não terminará na sepultura. Você é um ser imortal que desceu a um mundo de morte para sonhar o sonho da vida. Um dia você cumprirá o capítulo 8 de Zacarias e despertará para descobrir que é a própria vida. Agora, a palavra Jesus significa Jeová salva, e quando Jesus nasce, Jeová nasce. Então, quando você sai da concha em que se colocou, você está salvo. Hoje, com todo o nosso conhecimento, ainda não sabemos como um espermatozoide pode penetrar na superfície de um óvulo e fazer com que aquilo que está dentro dele surja à semelhança daquele que o penetrou, pois todas as coisas produzem conforme a sua espécie. Agora, se Deus está produzindo aquilo que é segundo a sua espécie, tem que ser Deus quem nasceu. Tendo entrado no crânio, seu ovo selado, você está sonhando com a existência de sua vida de carne e osso. Você fez uma jornada para a morte e, quando a jornada terminar, Deus penetrará em seu crânio e você, completamente individualizado, surgirá como Deus. E para que você não tenha dúvidas sobre quem você é, o Filho unigênito de Deus te chamará de Pai. Só então sua jornada terminará. Ontem à noite me aposentei, pensando nessa relação pai e filho, e acordei por volta das 2h30 da manhã e me encontrei em um lugar muito parecido com o Plaza Hotel, na cidade de Nova York. Eu tinha acabado de sair e me virei para ver meu irmão, Fred, fazendo o check-in. Quando fui cumprimentá-lo, vi meu sobrinho, Philip, e filho de Fred, se aproximar. Então fiz a coisa mais estranha e lhe apresentei Philip a Fred e, quando eles apertaram as mãos, percebi que não se conheciam. Fred sabia que eu era irmão dele e Philip me conhecia como tio, mas eles não se lembravam da relação pai e filho. Agora vamos voltar às Escrituras. Filipe disse: Mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos, e ele respondeu: Estou há tanto tempo convosco e ainda assim não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Eu vi meu irmão e sobrinho de carne e osso, mas em meu sonho eles eram apenas símbolos do Pai e do Filho que não se conhecem. Esta noite eu lhe digo que você é o pai do Filho unigênito de Deus, que se chama Davi, mas você não sabe disso. Um dia, porém, você o fará, pois Davi estará diante de você e o chamará de pai. Então esse entendimento mútuo entre pai e filho será alcançado e sua jornada no mundo da morte terminará. Em meu sonho, fiz o papel de Davi ao reunir meu irmão Fred e seu filho Philip. A palavra Davi é definida na concordância bíblica de Strong como amado, o tio, o irmão do pai. Como Davi, fiz o anúncio, e ainda assim eu sou o pai de Davi, pois eu e meu pai somos um. Estes são mistérios, não de coisas que devem ser mantidas em segredo, mas de natureza misteriosa. Eles confundem a mente racional, pois ela quer pensar no nível deste mundo secular onde um homem é pai de um filho e isso é tudo.
A mente racional não pode resolver o mistério das Escrituras, pois a Bíblia não é um registro da história secular, mas da história divina, e o que é algo completamente diferente. Todos os nomes ali registrados são significativos e contam uma história que se desenrola na alma. Você é o Deus cujo nome é Eu Sou, mas você está neste mundo e assumirá a forma de carne e sangue por um tempo determinado. Então a árvore da vida que você é será dividida de alto a baixo, e você e o espírito preso dentro dela será libertado. Enquanto isso, concentre-se em sua grande posse. Se esta noite você fosse o dono da terra e ela desaparecesse com a sua morte, o que isso importaria? Stalin pensava que controlava o mundo. Ele matou 20 milhões de pessoas e depois desapareceu. Mas Stalin não morreu, ele foi restaurado à vida em um ambiente mais adequado para o trabalho que ainda deveria ser realizado nele. Stalin é um nome que Deus adotou para desempenhar esse papel, tal como Deus adotou o nome Hitler e pensou que ele governaria a Alemanha. Todos eles foram restaurados à vida agora e adotaram outros nomes para continuar o trabalho que deve ser feito neles, pois no final eles também serão redimidos. Todos serão redimidos porque todos estão conscientes de que existem e, portanto, dizem: Eu sou, e esse é o nome de Deus. Enquanto desempenhavam seus papéis, eles foram usados, embora não saibam, são Deus, caminhando em direção ao seu bem último. Agora, esqueça o indivíduo e volte às Escrituras, pois você está aqui apenas para cumpri-lo. Embora eu tenha completado a história contada no Novo Testamento, todas as noites me encontro reencenando a profecia do Antigo Testamento. À medida que me detenho numa promessa do Antigo, as ondas começam a quebrar na minha consciência, como aconteceu ontem à noite, e me é mostrada a representação perfeita da falta de memória da relação pai-filho. No passado, meu irmão costumava dizer: Dos meus 4 filhos, o que não entendo é o Felipe. Eles se pareciam um com o outro, mas não tinham nada em comum no nível físico, e aqui no nível espiritual eles não conheciam o seu relacionamento físico. Tive que lembrar ao meu irmão o relacionamento entre Philip e Fred. Ele conhecia meu irmão Fred, mas não se identificou com o nome. Tudo contém em si a capacidade de significação simbólica. Não existe um sonho que seja insignificante, mas somos mestres em sua má interpretação. Não podemos ver a história por trás da história. Mas eu lhe digo: você está aqui com um grande propósito de despertar do sonho, e quando o fizer, você terá poder em si mesmo. Assim como o Pai tem poder em si mesmo, ele concedeu ao Filho também ter poder em si mesmo. Não se maravilhe com isso, pois está chegando a hora em que aqueles que estão no túmulo ouvirão sua voz e sairão, e quando você sair, seu poder será exercido. Há uma nota, um tom que irá despertá-lo quando os meninos e meninas brincarem nas ruas da Jerusalém, dentro de você. Sião está dentro de você e o Senhor está dentro de você, pois todo o drama se desenrola na imaginação. Um dia você ficará tão completamente fascinado pela beleza de algo produzido por uma nota que irá prendê-la. Essa nota sustentada fará com que você desperte para a verdade de que você é o Cristo das Escrituras, o Jeová do Antigo Testamento. Então você saberá que voltou com sua grande posse, pois terá transformado um corpo animado em um espírito vivificante. Agora, vamos entrar no silêncio.